Senhor Jesus, nesta manhã nós estamos aqui na Tua presença. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor fale conosco com clareza. Queremos oferecer a Ti, Senhor, nosso coração, nossos ouvidos. Queremos realmente ter uma abertura para que o Senhor fale conosco. Ó Deus, como é importante saber em que época nós estamos vivendo. Como é importante saber, ó Deus, como no tempo de Jeremias, o que é para fazer? É para resistir? É para se submeter? É para aceitar? É para lutar? O que é para fazer? Nós também queremos saber o que o Senhor espera de nós. Qual é a Tua palavra para nós nos dias de hoje? Essa é a nossa oração, que o nosso coração, ó Deus, seja encontrado por Ti, seja visto por Ti como corações abertos, Senhor. Que o Senhor não veja em nós o coração fechado. Ó Deus, isso que nós pedimos a Tua clareza, a Tua unção e a Tua iluminação para nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok, nós estamos então, nem vou abrir em Crônicas e Reis. Nós começamos domingo passado com o último dos 4 reis, né? Tenho sempre deixado esse diagrama aqui na frente, que são bem confusos, os nomes são confusos, a gente não guarda muito esses nomes porque não são tão conhecidos, mas foram 4 os últimos reis, depois de Josias. 3 desses últimos reis foram filhos de Josias e um foi neto. Então, nós estamos agora já no último dos 4, Zedequias. Zedequias reinou por 11 anos, e nós vimos domingo passado que os primeiros 8 anos a gente não tem muitas informações, e os últimos 3 anos, Babilônia estava cercando Jerusalém, já na batalha final para levar o povo para cativeiro e trazer a destruição para Jerusalém e para todo o povo de Judá. Então, nós vamos continuar, nós estamos pegando mais informações e mais contexto da época, principalmente do profeta Jeremias. Nós vimos que também Ezequiel também era nessa mesma época. Então, nós vamos começar no capítulo 27 de Jeremias. Jeremias 27, algumas semanas atrás, a gente já falou um pouquinho sobre esse capítulo, mas a época é justamente esse período agora. No versículo 1 ele fala no princípio do reinado de Zedequias. Depois a gente vê depois que, pelo menos no capítulo 28, fala que foi no 4º ano. No 4º ano do rei Zedequias. Então foi durante esses 8 anos. Então foi bem nesse começo aí. Zedequias é rei, mas ele não tem autonomia, né? Ele não tem poder para tomar assim decisões fora do controle de Babilônia. E o povo tinha uma esperança, o povo tinha assim uma expectativa de que Deus ainda fosse livrá-los. Muitas épocas na história de Israel, Deus vinha, o próprio rei Ezequias, que foi um tempo antes, né, uns 100 e poucos anos antes, no tempo do rei Ezequias, quase que a Síria domina e toma conta de tudo, e Deus livrou. Então o povo tinha, apesar de todo esse período, esses 4 reis, 23 anos mais ou menos ao todo, né? Porque 2 desses reis governaram só 3 meses, e 2 dos reis, até coloquei em cores diferentes para ver que tem um paralelo, 2 reinaram por 3 meses e 2 reinaram por 11 anos, assim bem paralelo. Então os 4 reis juntos só deu um período de 23 anos aproximadamente. Mas durante todo esse período de 23 anos, o povo não era fiel a Deus, o povo não estava servindo a Deus. Sempre tinha alguns, mas a maioria do povo não estava sendo fiel a Deus. E mesmo assim,
eles tinham uma expectativa, depois, não nessa aula de hoje, mas tem um outro momento, quando Babilônia vem para, só antecipando um pouquinho, né? Mas nesses últimos 3 anos de Zedequias, vai ter um momento que Zedequias, ele se rebela contra Babilônia, ele fala, não quero mais servir Babilônia. Ele se rebela, apesar de que Deus falava muito assim, não é para fazer isso, não é para fazer isso. Zedequias se rebela contra Babilônia, aí Babilônia vai, cerca Jerusalém, e aí o Egito se levanta para se opor à Babilônia também, e o rei de Babilônia sai, ele para de atacar Jerusalém e vai cuidar do Egito. E nesse momento, o povo de Judá, o povo de Israel, pensou, Deus está nos livrando, né? Então, eles têm essa expectativa de que Deus vai trazer livramento. E em muitos momentos, né, Israel tinha muitas histórias, né? Josafá, Asa, Ezequias, e mesmo anteriormente, no tempo dos juízes, muitas vezes Deus tinha livrado o povo de Israel, sobrenaturalmente. Então eles tinham essa expectativa, né? Agora também, a coisa está feia, mas na hora H Deus vai nos livrar. Só que dessa vez não vai acontecer isso. Então, vamos lá. Então, isso é mais ou menos para dar um contexto de que Jeremias está profetizando, nesse tempo de Zedequias, quem está dominando, oprimindo, tomando, assim, né, sendo um opressor nessa época, é Babilônia. E o povo tinha uma expectativa de que Deus pudesse trazer livramento. Então, Jeremias 27:1 fala, no princípio do reinado de Zedequias, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me diz o Senhor. Deus dava cada coisa para os profetas fazerem, que era brincadeira, né? Faze brochas e canzis, né? Não sei se todo mundo sabe o que é canzil, mas é aquela canga que vai no pescoço dos bois, né? Para fazer com que eles ou puxassem um carro. Geralmente é para arar a terra, né? Para eles trabalharem. Então tinha uma canga que unia os 2 bois, né? Então era assim, né? O canzil, né? Que era um símbolo assim do domínio. É a mesma palavra que Jesus fala em Mateus 11, né? Tomai sobre vós o meu jugo é suave, né? Mas ele estava falando sobre o jugo, era esse canzil que eles colocavam no pescoço dos animais e que fazia com que, é como ter um cabresto, um freio na boca do cavalo, né? É aquilo que fazia com que o dono pudesse fazer o animal fazer serviço para ele. Então, Deus falou para Jeremias, para ele fazer brochas e canzis e colocar no próprio pescoço. Pensou? Que espetáculo, né? Jeremias tinha que sair lá no público com esse canzil no pescoço dele. E era uma coisa assim, Deus tinha uma razão para isso, porque todo mundo falou assim, o que esse cara está fazendo? Para que isso, né? E não era só para o povo de Israel. Versículo 3, manda uma mensagem ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias. A gente não sabe ao certo, mas aparentemente, bem provavelmente, por que esses reis estão enviando mensageiros para ficar lá junto com Zedequias? Esses países são todos aqueles países que ficavam em volta de Israel, que hoje é Jordânia, Síria, né? Todos aqueles países que ficavam por perto, né? A leste, ao norte, né? Versículo 4, dá-lhes uma mensagem para os seus senhores. Deus está falando não só com Israel, Deus está falando uma coisa, parece contraditória, mas Deus está falando uma mensagem que poderia servir de livramento. Deus está falando assim, se vocês fizerem do jeito que eu estou mandando, vocês vão se sair bem. Qual que é a mensagem? Versículo 4, assim diz o Senhor. Versículo 5, eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder, com meu braço estendido,
e a dou a quem me apraz. Deus está dizendo, eu sou o Criador, eu tenho o direito de dar o governo para quem eu quiser. Eu sou o dono, eu sou o Criador, eu tenho direito, eu dou a quem me apraz. E a gente já estudou esse versículo antes, mas falando de novo, tem algumas traduções que falam assim, a quem me agrada. A ideia não é assim, agradar porque é bom, porque ele está falando aqui de Nabucodonosor. Nabucodonosor não agradava a Deus. Deus estava dando, e fala assim, eu posso dar os governos, o domínio a quem me agrada, no sentido assim, eu tenho um plano e eu vou dar para quem eu quero, porque eu tenho um plano, não porque Deus quer o mal para alguém. Por que Deus ia dar o domínio para Nabucodonosor? Porque Deus tinha um plano, especialmente com o povo dele, que ele queria disciplinar, ele queria curar o povo. Só um parênteses rápido, a gente vai ter a oportunidade de falar isso muitas vezes, mas lembra, assim, todo mundo que lê a Bíblia sabe que durante todo o tempo dos juízes, tempo dos reis, tempo do reino dividido, todo o tempo Deus estava lutando com o povo, para com a idolatria, para de servir outros deuses, não façam isso. E aí às vezes eles paravam, depois voltavam, paravam, né? Aquele sobe e desce, aquele sobe e desce. Depois do cativeiro de Babilônia, que nós, né, que essa época agora, né, que no final, esse aqui Zedequias é o último rei, aí entra o cativeiro de Babilônia. Depois do cativeiro de Babilônia, nunca mais Deus curou o povo judeu da idolatria. Claro que a idolatria exterior, o problema de tratar com o coração é permanente, né? Mas assim, é uma coisa muito interessante, porque você fala assim, que dureza. Se você ler Jeremias é deprimente, né? Ler Jeremias, porque eu vou mandar, Ezequiel também, eu vou mandar, eles vão matar, vocês vão sofrer, eu vou destruir tudo, minha cidade, meu templo vai ser destruído. E gente, é capítulo após capítulo, e Deus avisando, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E que dureza, Deus acabou com a história, Deus acabou com o povo que tinha essa história na terra, a casa, a cidade de Jerusalém, mas Deus tinha uma razão, Deus estava usando um tratamento, é como muitas vezes a gente usa, né, tratamento para algumas doenças, é quase pior do que a doença, né? Quimioterapia, radioterapia, às vezes é quase que pior do que a doença, mas é um tratamento duro para acabar com algo que pode matar. Então Deus está fazendo algo duro aqui com o cativeiro para curar permanentemente. Agora ele vai tratar, que já tentou outros remédios, já tentou outras disciplinas, já fez outras coisas e não foi permanente. Então agora ele vai fazer algo que vai trazer uma solução permanente. É muito interessante ver isso na história. O povo judeu não tem mais história de idolatria no meio do povo. Não tem outros problemas, né? Jesus enfrentou os fariseus, tem outros problemas, mas idolatria acabou. Então voltando aqui, né, o versículo 5, Deus dá o governo para quem Ele quer. Não significa que Ele dá o governo sempre para alguém que é do coração de Deus, que é uma pessoa justa, que é uma pessoa maravilhosa. Não, Ele dá o governo para quem Ele quer por causa dos seus propósitos. Versículo 6, agora eu entregarei. Então primeiro ele fala, eu dou para quem eu quero. No versículo 6 ele fala para quem ele quer entregar, ou para quem já entregou. Eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe darei para que os sirvam. Todas as nações. Claro que ele está falando sobre uma região do mundo, né? Não é a China, não é a Índia, não é a Europa. Quando ele fala todas as nações, são as nações daquele mundo que eles conheciam. Todas as nações. Quando você olha no mapa hoje e vê o Império Babilônico, é muito pequeno em relação assim ao mundo todo. Mas todo mundo que era ali, assim, aqueles vizinhos, o Egito, a Síria, todas as regiões por perto, sim, Deus deu todas para a Babilônia.
Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho do seu filho. Ele dá até, não o número de anos, mas ele dá até assim, vai ser Nabucodonosor, o filho dele e o neto dele. Até que também vem o tempo da sua própria terra, vai chegar a hora de Babilônia também, né? Eu vou julgar a Babilônia, e quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Porém, se alguma nação e reino não servirem ao mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, punirei com a espada, com a fome, com a peste a essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Ok, então esse é o contexto. Hoje o nosso assunto começa no versículo 9. No esboço aí, nós estamos falando agora sobre o item 4, que é o confronto entre Jeremias e falsos profetas. Nós temos aqui uma situação, como falei assim, estranha, porque normalmente os profetas falavam: arrependam-se, que Deus vai te dar a vitória. Normalmente era essa, tem inimigos, tem problemas, vocês estão enfrentando, basta se arrepender, voltem para o Senhor e Deus vai expulsar esses inimigos. A mensagem de Jeremias não era essa. A longo prazo sim, mas a curto prazo era: vocês precisam se submeter à Babilônia. Se vocês se submeterem a ele, vocês não vão sofrer. Não vão sofrer muito, né? Porque estar debaixo de Babilônia é sofrimento, né? Vocês não vão morrer, vocês não vão morrer de fome, vocês não vão ser mortos pela guerra, vocês não vão ser presos. Até esse povo que nessa época ele está profetizando isso, já tinha ido 2 levas para a Babilônia. Já tinha ido a turma que foi junto com Daniel, e já tinha ido a turma que foi junto com Ezequiel. Então foram 2 turmas antes dessa época. Estava faltando só a terceira. Foram 3 ondas, 3 levas, né, de cativos. Então, na verdade, o que eles estão? Vocês vão ver a profecia aqui. Vai ter um confronto. Vai ter Jeremias falando uma coisa e vai ter outro profeta. Aqui vai aparecer mas tinha outros profetas. Ele fala de profetas. Tinha profetas em Jerusalém, tinha profetas lá na Babilônia, onde Ezequiel já estava, né, com outros cativos. Tinha profetas lá também, falando contrário, falando uma outra mensagem. Então, gente, é muito confuso isso. Parece um pouco com uma certa época assim, né, de hoje, né? É muito confuso isso, porque tem gente falando assim diz o Senhor, e tem gente falando assim diz o Senhor, mas falando coisas diferentes. Então isso é muito confuso. Então nosso assunto é um confronto entre profetas. Não estamos falando, apesar que sim, esses outros profetas às vezes até eram também seguidores de outros deuses, mas não estamos falando de gente de fora do povo de Israel. Nós estamos falando de gente de dentro. Só assim, no Novo Testamento fala bastante sobre isso, a gente vai citando, né? Mas em Atos 20, Paulo estava indo para Jerusalém, ele sabia que ele ia ser preso, e ele estava em Éfeso, e ele se despede, né? Atos 20, ele se despede ele tinha ficado uns 3 anos em Éfeso, tinha ficado bastante tempo. Acho que o lugar onde ele mais ficou foi Éfeso. Então ele chamou, estava se despedindo, e ele chamou todos os líderes da igreja, e ele falou assim, falou várias coisas: eu preguei todo o propósito de Deus, eu de noite, de dia, ele faz, né, toda uma despedida, e ele fala: mas eu sei que quando eu sair, vão se levantar do meio de vocês, é igual Jesus falando com os 12, eu não chamei vocês 12 e um de vocês é traidor, né, que aí todo mundo começa a falar assim, sou eu, será quem é? Paulo fala com os líderes da igreja: do meio de vocês vai surgir
pessoas que vão ser falsos líderes, eles vão pregar uma mensagem falsa. Então, essa questão, e você vai encontrar isso nas cartas de Paulo, nas cartas de João, no Novo Testamento, nas epístolas, Jesus, em Mateus 24, vão se levantar falsos profetas. Nos últimos dias, eles vão falar coisas erradas, não sejam enganados. Jesus preveniu. Então, essa coisa de mensagem falsa é um tema, tá muito forte. E principalmente, né, no Novo Testamento, fala muito exatamente sobre o tempo do fim. O tempo do fim vai ser um tempo muito propício para falsos profetas. Muita gente vai se levantar. Então, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai entender o que é falso e o que é verdadeiro? A resposta disso nunca é muito simples, mas queremos achar algumas coisas aqui que podem nos ajudar. Mas primeiro eu não vou poder ler todo assim, mas essa história, esse contexto que nós estamos lendo aqui, são os 2 capítulos de Jeremias, 27 e 28, é uma sequência, porque tem muita coisa de Jeremias que não é sequência. Então, nem sempre você lê, assim, o próximo capítulo nem sempre é uma sequência do capítulo anterior. Mas 27 e 28 vão juntos, né? Assim, é a mesma época. Então, eu só vou pegar alguns versículos para a gente poder examinar outras passagens. Então, no versículo 9, ele fala o seguinte: não deis ouvidos aos vossos profetas. Caramba, é o profeta que é a voz de Deus. Eu não vou dar ouvido aos profetas? Não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos agoreiros, aos vossos encantadores, que vos dizem: não servireis o rei de Babilônia. Tinha muita gente falando. E, gente, o que seria o mais natural? Deixa eu falar de novo, né? O que era o mais natural? Primeiro, porque o povo de Israel tinha uma história. Deus livrava mesmo o povo. Deus, né, era aquela coisa assim, Deus deixava, né, pesava a mão, mas antes que viesse esse momento mais drástico de cativeiro, ou de domínio, ou de destruir a cidade, Deus fazia uma intervenção e não acontecia. Então, era uma expectativa, eles tinham uma história. E outra, o profeta vai dizer que sim, é Babilônia, se submeta à Babilônia. O povo de Deus sempre tinha, já falamos sobre isso, o povo de Deus tinha um chamado desde o tempo do Egito, para sair de outras nações, porque se nós formos dominados, se o povo de Deus for dominado por uma outra nação, nós não temos condições de ser reino de Deus. Para ser reino de Deus, mesmo num mundo hostil, mesmo numa situação onde o reino de Deus não veio em plenitude, mas mesmo esse reino que ainda é só um sinal do reino vindouro, esse reino precisa ser um reino que consiga obedecer à autoridade de Deus. Se Babilônia está dominando, a gente não consegue, como no Egito, a gente se torna escravo do Egito. Então, para um profeta falar: vocês precisam se submeter à Babilônia, era uma mensagem muito estranha. E principalmente era uma mensagem que ninguém queria ouvir, né? Ninguém queria ouvir essa mensagem. Mas ele está falando assim: não deis ouvidos aos vossos profetas. Versículo 10: eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe. Não, os profetas que profetizavam mentiras, eles não estavam falando: eu quero que vocês vão para longe. Mas Deus está falando: se você ouvir esses profetas que falam: não se submetam ao rei de Babilônia, é aí que vocês vão. Entendeu? Então, os profetas falsos estavam dizendo: não vai acontecer isso. Aqui ele vai falar assim, né, que a nação, no versículo 11, a nação que meteu seu pescoço sobre o jugo do rei de Babilônia, eu a deixarei na sua terra. Versículo 12, a Zedequias, eu disse essas mesmas palavras: metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia. Vocês percebem que era um tipo de traição, né? Para o rei de Judá, um profeta falando assim:
se submeta, se entregue. Era uma traição. Ele está falando para aceitar essa força de fora. Assim, é como assim, como que Deus vai mandar a gente obedecer esse rei que é pagão, que é contra tudo que Deus quer? Mas Deus está falando assim, se for assim, versículo 13, você vai morrer à espada, à fome e de peste. Versículo 16, aos sacerdotes e a todo esse povo eu disse, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia. Do que ele está falando aqui? Porque na segunda leva, que foi com esse Joaquim, esse terceiro rei aqui, houve uma segunda leva, e junto com essa segunda leva, que foi quando Ezequiel foi levado para a Babilônia, o rei levou um monte de coisa, não levou tudo, mas ele levou muita coisa, dos utensílios sagrados, das coisas que eram do templo. Então, tinha profetas falando assim, aqueles vasos, aquelas coisas que o rei levou para a Babilônia, vão voltar. Eles estavam falando isso, olha, versículo 16, aqueles profetas que estão dizendo, os utensílios da casa do Senhor, cedo voltarão de Babilônia. Jeremias está falando, eles os profetizam mentiras, não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis. Por que se tornaria essa cidade um deserto? Porém, se são profetas, e se há palavras do Senhor com eles, orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram, que um pouco foi e um pouco ficou. Então, se eles são profetas, fale com eles para orar, para que o resto não vá para a Babilônia. E só que no fim, ele fala, mas, versículo 22, para a Babilônia serão levados, ok? Então, estou resumindo aqui mais ou menos para a gente poder ir adiante. Então, capítulo 28, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, no 4º ano, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeon, me disse na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo. Então, eu queria que vocês vissem aqui, que esse aqui é um confronto público. Jeremias está lá, e eu não sei, porque no capítulo 27 não fala que mês. Eu não sei por quanto tempo. Eu não sei se Jeremias tinha que dormir com esse canzil no pescoço, mas no capítulo 28, ele está com o canzil no pescoço ainda. Não sei quanto tempo que passou. Mas tem um confronto público, porque Ananias chega e ele, diante de todo mundo, versículo 2, é Ananias que está falando, não é Jeremias. Presta atenção para não confundir. Ananias está dizendo, ele não está falando no nome de Baal, no nome de um outro Deus, ele está falando no nome do Deus verdadeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Imagine todo o povo escutando isso, eles estavam vibrando, né? Uau! Essa palavra é de Deus, eu sinto testificação, eu sinto que essa é a palavra de Deus, né? Está todo mundo vibrando com essa palavra, né? Depois, olha, ele ainda arriscou, depois de passar 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias. Quem que é Jeconias? É esse terceiro rei aqui, ó, Joaquim, é outro nome, mas é o terceiro, que foi levado vivo, né? Ele foi levado cativo. Então, enquanto Zedequias estava reinando em Jerusalém, Joaquim ou Jeconias estava preso lá em Babilônia. E esse profeta está dizendo, daqui 2 anos, vou trazer todos os utensílios que o rei de Babilônia levou e vou trazer de volta Joaquim. E Deus já tinha falado através de Jeremias que Joaquim não ia voltar. Então, é um confronto. Um está falando uma coisa, o outro está falando outra. Também a Jeconias, todos os do exílio
que entrar em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei de Babilônia. O que Jeremias vai responder agora? Então respondeu Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta. Então, um é profeta e o outro é profeta. E aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor, disse Jeremias, o profeta: amém. Eu também quero que isso aconteça. Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os do exílio de Babilônia a este lugar. Entretanto, ouve esta palavra que eu digo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo: os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta, na verdade, enviado pelo Senhor. Então, se você está falando de Deus, então o que você está profetizando vai acontecer. Isso lá em Deuteronômio, Deus falou através de Moisés. Como é que você vai saber se um profeta é de Deus? Deuteronômio 18. Como é que você vai saber? Qual que é a prova mais eficaz para saber se um profeta é de Deus? Se a palavra se cumprir, né? Então, agora, tem palavras que são mais difíceis de saber, porque são meio gerais, então nós precisamos saber mais coisas, mas essa é uma das coisas principais. Preste atenção àquilo que alguém está falando, ou alguém, às vezes a gente não tem assim uma pessoa, mas é uma espécie de corrente, é uma espécie de, você vê assim, muita gente falando isso, todo mundo falando isso, né? Hoje nas redes sociais, todo mundo está falando, né? Todo mundo está falando. Então, às vezes você não sabe identificar quem que disse isso, mas outras vezes você sabe, às vezes as pessoas passam, isso aqui é uma palavra profética, isso aqui é uma mensagem, isso aqui alguém está falando isso. Então, preste atenção e veja se aquilo se cumpre. Às vezes você tem que esperar bastante. Aqui, eles iam ter que esperar 2 anos, porque ele falou, daqui 2 anos... vou trazer de volta. Então, para saber se era a palavra de Deus, até que não era tanto tempo assim, mas eles iam ter que esperar 2 anos para saber. Só que tem uma coisa aqui que vai acontecer que não vai ser preciso esperar 2 anos. Então o profeta Ananias falou, Jeremias respondeu, falou assim: olha, eu gostaria muito que acontecesse isso, mas se você está profetizando paz, então a gente precisa ver se vai acontecer. E aí Ananias, versículo 10, ele vai além. Ananias, o profeta, tomou o canzil do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, porque era de madeira, não sei se ele tinha um machado, como é que ele fez para quebrar, mas ele quebrou o canzil que estava no pescoço de Jeremias. Ai, que alívio! Jeremias deve ter achado bom, né? Pegou o canzil, assim, ó Deus, não fui eu não tirei o canzil, foi ele que tirou, né? Ele tirou o canzil e quebrou. Disse Ananias aos olhos de todo o povo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, foi-se embora, porque Jeremias não pode fazer nada. Se Deus não falar, ele não pode fazer nada. Ele foi humilhado, ele foi desacreditado, ele foi exposto, foi um confronto público, e Deus não falou nada, Deus não interveio, Deus não fez nada assim específico. Então Jeremias foi embora, mas a história não acabou. Versículo 12: veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o canzil de sobre o pescoço do profeta Jeremias. Vai e diz a Ananias: assim diz o Senhor, canzil de madeira quebraste, mas em vez dele terás canzil de ferro.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, até os animais do campo lhe darei. Então disse Jeremias o profeta, Ananias o profeta: ouve, Ananias, o Senhor não te enviou, mas fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que, assim diz o Senhor: eu te lançarei de sobre a face da terra este ano. Ou seja, ele não ia ter tempo de ver que a profecia dele não se cumpriu. Este ano morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Quanto tempo depois? Não, mas volto para o início do capítulo, foi no 5º mês. Então ele morreu no 7º, 60 dias. Não foram 2 anos, foram 2 meses, né? 2 meses depois. Gente, é muito sério isso. Eu não vou ter tempo de ler, mas o profeta Ezequiel também profetizou contra vários outros profetas, e um profeta falso lá em Babilônia também morreu. Então é muito sério, né? É muito, muito sério a gente é muito sério você falar algo que Deus não falou, e é muito sério você acreditar em algo que Deus não falou, né? Então nós temos uma grande responsabilidade para entender o que é que Deus está falando. Então nós queremos descobrir algumas coisas, mas nós vamos voltar agora para o capítulo 23. César, acho que poderia ligar, né? Porque está esquentando, está esquentando. Tem vários capítulos nos profetas falando sobre os falsos profetas. Então, é um assunto desagradável a gente ficar pensando muito sobre isso. Minha intenção, eu preciso sempre falar isso, minha intenção não é gerar no nosso coração um espírito crítico. Essa não é a minha intenção, e não é a intenção de Deus. Deus não quer que a gente comece a ficar muito crítico, sempre querendo apontar o dedo, sempre querendo, muito menos acusar alguém de ser um falso profeta. É muito sério. Então a ideia não é a gente se tornar crítico, mas isso que está me impressionando bastante, o quanto que tem esses confrontos. Então essa história desse confronto com Jeremias é um confronto muito dramático. Mas assim, Ananias não foi o único profeta, né? Tinha vários profetas falando isso. Jeremias pagou um alto preço. Em outras aulas nós vamos ver assim, Jeremias foi preso, Jeremias quase morreu. Então o verdadeiro profeta, ele precisa pagar um preço, porque muitas vezes a mensagem dele não é popular. A popularidade, nós vamos falar sobre algumas características, mas eu quero falar isso desde já. A popularidade em si não é um sinal seguro, porque quando é popular, quando tem muita gente seguindo, claro que não é uma prova que Deus está, porque muitas vezes pode ser uma mensagem agradável, pode ser assim, pode juntar muita gente e não ser uma mensagem de Deus. Mas Jesus ajuntava multidões, entende? Paulo ajuntava multidões, Pedro ajuntava multidões. Então a gente não pode falar que onde tem muitas multidões, com certeza não é Deus. Não é uma prova. Não é uma prova que Deus está, mas não é uma prova que Deus não está. Então tem muitas coisas que a gente não tem assim uma certeza absoluta através de circunstâncias. Mas vamos ver o que ele fala aqui. Eu vou começar a ler no versículo 9, Jeremias 23, versículo 9, porque esse é um capítulo que ele fala quase o capítulo inteiro a respeito. Nós não vamos poder ler todo o capítulo, mas nós vamos poder ver algumas coisas aqui que podem nos ajudar a ver umas características. Eu quero assim apontar algumas coisas que vão nos ajudar a entender o que pode identificar uma palavra profética que não vem de Deus.
Então, Jeremias 23, 9. Quanto aos profetas, Jeremias, mas ele não foi o único, mas Jeremias é chamado do profeta chorão, porque muitas vezes ele fala do sofrimento, né? Ele tem textos que ele fala assim: se minha cabeça fosse uma fonte de águas. Ele não tem lágrimas suficientes, o coração dele não suporta. Às vezes ele fala com Deus: Deus, eu não suporto essa tristeza. Gente, Jeremias foi um profeta que viveu talvez o tempo mais dramático, porque ele avisou muito, ele vinha avisando desde o tempo de Josias. Desde o tempo de Josias, e todos esses anos, mais de 20 anos, desses 4 reis, Jeremias está avisando, e Ezequiel já estava no cativeiro. Então, vamos dizer assim, ele estava vivendo, mas ele viveu a mesma época, chorava muito também, mas Jeremias se destaca com esse sofrimento e de ir preso. Ele foi açoitado, ele foi jogado na cova, assim, muita coisa que Jeremias passou, mas não só assim o sofrimento externo, ele sofria muito internamente. E essa é uma característica do verdadeiro profeta, porque tem gente, com muito temor eu falo isso, mas tem gente que fala até assim do juízo de Deus, da segunda vinda, e vai ter muita morte, mas parece que eles não estão sentindo. Eu não consigo sentir o coração de Deus quando alguém fala de sofrimento e não passa a ideia, porque Deus está sofrendo. Deus não quer condenar ninguém, Deus não tem prazer, né? Ele fala claramente, Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. É preciso juízo, é preciso, infelizmente é preciso, não temos como negar. Para vir o reino de Deus, Deus terá que fazer uma limpeza. Não vai ter o reino de Deus de paz e justiça sem que haja um acerto de contas e limpeza. E, por exemplo, aqui na ideia do cativeiro, era isso, Deus precisava limpar, precisava curar o povo. Mas em primeiro lugar, o sofrimento, até para as pessoas do mundo, o sofrimento tem um objetivo redentor, ou seja, Deus manda o juízo para que as pessoas se arrependam, e Deus não tem prazer. É só você pensar num pai ou numa mãe, aqueles pais e mães que ainda disciplinam os filhos, né, com disciplina física, mesmo que seja uma disciplina de castigo, mas se é uma disciplina que causa efeito, o pai ou a mãe tem prazer em fazer o filho passar alguma dor, apanhar, ficar privado de algum privilégio. O pai ou a mãe tem prazer, Deus muito menos. A Bíblia fala que se nós que somos maus damos boas dádivas aos nossos filhos, muito mais Deus, que não tem nenhuma contaminação, nenhuma coisa ruim no coração dele. Então, quando Jeremias começa a falar, ele fala: o meu coração está quebrantado dentro em mim, todos os meus ossos estremecem. Jeremias, isso aqui não é físico, assim, era físico, mas não era por causa de ter sido perseguido, não era por causa de alguma coisa que fizeram com ele. Isso aqui é um sofrimento espiritual, interior. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor, por causa das palavras da sua santidade. A terra está cheia de adúlteros, por causa da maldição, a terra chora, os pastos do deserto se secam, o caminho dos adúlteros é a maldade, a sua força, a injustiça. Agora aqui é uma das nossas chaves, versículo 11, como que a gente vai saber? Claro que todas essas coisas nem sempre a gente vai saber, né? Nem sempre a gente tem, por exemplo, uma das provas a palavra se cumpre. Dependendo da palavra, ou vai demorar para você saber se cumpriu ou não,
E às vezes as pessoas falam umas coisas, Deus quer, esse é um tempo que Deus quer dar prosperidade, esse é um tempo que Deus quer trazer juízo, seja o que for que as pessoas falem, às vezes não tem assim um prazo, você não sabe se é agora, se é daqui 5 anos, então às vezes é difícil de avaliar, mas uma das provas é se a palavra se cumpre. A outra prova, então vamos lá, né? Se vocês quiserem fazer a listinha, a primeira que nós temos mais clara na Bíblia é se a palavra se cumpre, né? Agora a segunda é isso aqui, ó, versículo 11: tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Ou seja, eu preciso saber, não é uma coisa de crítica, de ficar apontando o dedo, ninguém é perfeito, tem tudo isso aí, mas a vida do profeta precisa demonstrar a realidade de uma vida com Deus. Se a pessoa que está falando uma palavra, ou às vezes não é, como eu falei, às vezes não é uma pessoa, às vezes é uma igreja, um movimento, sei lá, uma coisa assim que não é só uma pessoa, representa um movimento, então você precisa saber, isso na verdade vai ser um outro ponto aqui, mas nós precisamos saber se a palavra procede de uma vida de santidade com Deus, porque se a pessoa que está falando não vive uma vida de santidade com Deus, nós não podemos confiar na sua palavra, ok? Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e nele cairão. Trarei sobre eles a calamidade no ano do seu castigo. Versículo 13: entre os profetas de Samaria vi loucura, profetizavam da parte de Baal, faziam errar o meu povo. Entre os profetas de Jerusalém vi uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade. Entendeu? Então tem uma coisa muito errada. Os profetas de Samaria, que já faz tempo que tinham ido há mais de 100 anos, né, para o cativeiro, mas os profetas de Samaria, eles eram seguidores de deuses falsos. E vocês, acho que todo mundo aqui já me ouviu falar muitas vezes que deuses falsos hoje não são chamados de deuses falsos, né? Os deuses falsos que nós temos no Novo Testamento é Mamon, é exaltação própria, né, esse tipo de prosperidade que faz com que a pessoa só busque interesses próprios, e esses são deuses falsos. Então, os profetas de Samaria, eles profetizavam, mas eram seguidores de Baal. Como é que nós vamos seguir esses profetas? Agora, os profetas de Jerusalém não estão seguindo Baal, mas cometem adultérios, eles são imorais, eles andam com falsidade, não têm caráter, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Eu tenho um versículo que fala mais claramente, mas depois nós vamos... essa aqui já é a terceira coisa, né? Então a primeira, a palavra não se cumpre. A segunda, eles não têm santidade, eles não têm uma vida com Deus. E a terceira, que vai junto, eles não levam o povo de Deus ao arrependimento. Então o fruto dessa palavra não produz uma igreja mais santa, uma igreja mais dedicada, uma igreja mais amorosa a Deus. Então é muito importante entender assim, qual o fruto da mensagem. Então eles não têm uma vida, mas versículo 14 fala, eles não levam o povo de Deus a se converter da sua maldade, que esse é a principal função do profeta. Por mais que a gente pense que o profeta é aquele que prevê uma coisa, que fala, né, vai ter um cativeiro, Jerusalém vai ser destruída, ou como Ananias falou assim, não, eu vou trazer de volta, mas a principal função do profeta não é predizer um acontecimento, a principal função do profeta é levar o povo ao arrependimento. Esse é
principal objetivo, a vida dele, a função dele. O profeta existe para trazer o povo de volta aos caminhos de Deus. Então, os profetas que não fazem isso, que não fazem o povo se arrepender, esses são profetas falsos. Versículo 16, vamos pular um pouquinho aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Esse é o ponto, sim. Se Deus está falando, vai ter paz, vai ter prosperidade, vai ter bênção, vai ter, assim, Deus vai dar muita coisa boa, para quem que Deus fala isso? Não é para as pessoas que estão longe de Deus. Deus fala para as pessoas que estão perto dele. Então, como que o profeta vai falar para as pessoas que desprezam a Deus: vocês terão paz? A qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, nenhum mal virá sobre vós. Depois talvez a gente encontre um texto que fale até mais claro do que isso, mas a quarta coisa, então, a palavra, tem que saber se a palavra se cumpre, tem que saber se eles têm uma vida com Deus, tem que saber se o que eles estão pregando leva o povo ao arrependimento, e é meio que o outro lado da moeda. A quarta coisa eles falam o que as pessoas querem ouvir. Eles falam o que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas queriam ouvir nesse tempo? Eles queriam ouvir: Deus vai quebrar o jugo. É o que eles mais queriam ouvir. Deus não pode falar uma coisa que eu estou querendo ouvir. Se eu quero o reino de Deus, se eu quero a volta de Cristo, se eu quero o avivamento, e o profeta fala que vai ter avivamento, pode ser que Deus fale o que eu estou querendo ouvir, mas obviamente nós estamos falando, eles falavam o que o povo queria ouvir, o povo que não estava buscando o reino de Deus, que não estava interessado no reino de Deus, né? Agora olha esse versículo 18, muito forte isso. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que Ele execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas se estivessem presentes no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. E, essa aqui é a terceira característica, eles teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Ok? Então, essa é a palavra de Deus, esse é o teste, né, que vai mostrar se é ou não é realmente. Essas quatro características, acho que são coisas que nos ajudam. Eu vou pegar um texto agora, só um versículo, em Lamentações, que é de Jeremias também. Lamentações 2:14. Provavelmente Lamentações foi escrita depois da destruição de Jerusalém. É uma lamentação sobre o juízo que Deus trouxe. E o que ele está falando aqui, só um versículo, 2:14. Os teus profetas viram para ti falsidade e insensatez, não manifestaram o teu pecado. Essa é a função do profeta. O profeta tem que mostrar
onde o povo está pecando, para que o povo possa voltar. Então os teus profetas viram para ti falsidade, insensatez, não manifestaram o teu pecado, para afastarem o teu exílio, Os oráculos que te deram eram falsos e vãos. Sempre, como eu sempre tenho falado, assim, sempre tem esperança no arrependimento. Mesmo Deus tendo falado, vocês vão para o exílio, se eles tivessem se arrependido, a Bíblia fala que Deus se arrepende. Deus sempre pode mudar de propósito, Deus sempre pode mudar se o povo se arrepender. Então a função do profeta é levar o povo ao arrependimento. E como que faz isso? Mostrando os pecados, mostrando o que realmente o que está causando o juízo de Deus. Vamos só, 2 Timóteo, no Novo Testamento, quando você começa a olhar, tem muitos textos no Novo Testamento que também falam dos falsos profetas, falsos mestres, de enganadores, né? 2 Timóteo 3, versículo 1: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural. Versículo 5, tem uma lista grande de coisas, 4, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então são características que nós temos que ver, o que vai identificar uma mensagem, né? Nós precisamos ver assim, a pessoa que está dando uma mensagem. Agora é difícil, eu sei que é difícil, quando a gente fala sobre prosperidade, sobre Deus Mamon, eu sei que não é muito fácil distinguir, porque nem todo mundo que fala, nem toda prosperidade é uma mensagem errada, porque a Bíblia fala sobre prosperidade. Então eu não estou dizendo que tudo que fala sobre a bênção de Deus, sobre Deus abençoar a vida da pessoa, ou a igreja, ou a nação, nem toda palavra que fala sobre o que Deus vai fazer é uma coisa errada, mas nós precisamos realmente ver se essa mensagem de bênção, quando fala de paz, quando fala de bênção, quando fala que Deus vai mudar a sorte e nos abençoar, nós precisamos ver qual que é a ligação dessa mensagem. Isso tem alguma coisa a ver com arrependimento? Isso tem alguma coisa a ver com a igreja, começando com a igreja? Isso tem alguma coisa a ver com a nossa busca de Deus, com essa mensagem? Deus sempre quer que a igreja volte. Quando Deus olha para a igreja, quando eu olho para a igreja, claro que tem muita mistura, nem toda a igreja está longe de Deus, tem igrejas que estão buscando a Deus, tem igrejas que estão falando, estão dando mensagem da palavra de Deus. Eu não estou criticando todas, a gente sabe que tem muitas igrejas hoje com uma mensagem que não leva o povo a buscar Deus, a realmente se arrepender. Mas quando tem uma palavra de bênção, de paz, de prosperidade, é ligada a quê? Tá? Então acho que temos que ver isso. Versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, essa aqui é uma das ilustrações mais dramáticas, né? Assim, ouvindo, lembra que uma das características o profeta fala o que o povo quer ouvir, e aqui ele usa essa expressão assim, tendo coceira nos ouvidos, né? Então a gente tem coceira no ouvido, e o líder, né? Profeta, pastor, mestre, ele fala o que coça bem o ouvido, assim, né? Exatamente o que a gente quer ouvir. Então, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças.
Porque hoje, né, o povo muitas vezes determina, a gente não quer esse pastor, ou a gente sai de uma igreja, vai para outra, né, que agrada mais, né, ou o próprio povo, né, muda um líder, enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Mas ele está falando assim, as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sobre em tudo, sofre aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então, não vou ler, mas 2 Tessalonicenses 2 fala que nos últimos tempos, falando sobre o anticristo e tudo, que ele fala que Deus vai permitir. É uma coisa assim muito interessante. Eu acho que eu preciso contar rapidinho uma história que tem no Velho Testamento, que tem um confronto. Vou dar uma oportunidade de 10 segundos para você tentar lembrar de um confronto entre profetas. Eu li um hoje, né, que é de Jeremias, mas tem uma história, vou dar uma dica, que está no livro de Reis. Tem um outro confronto entre profetas. Alguém lembra? Ah, tá, de Elias, assim, teve um confronto profético, mas eu queria eu estou pensando. Tem um novo e velho, mas tem um confronto em que um falava uma coisa e outro falava outra coisa. Faz muito tempo. Lembra do rei Acabe? Lembra do rei Acabe? No final da vida do rei Acabe, o rei Acabe iria para a guerra. Ele queria, e Josafá, o rei bom, estava junto com ele. E o rei Josafá falou assim: Acabe, mas não tem um profeta para falar? Não, tinha um monte de profetas. Tinha um monte de profetas falando: vai que vai ter vitória, vai que vai ter vitória. Tudo que Acabe queria ouvir, né? Vai que vai ter, né, vitória. Aí Josafá assim, não estou sentindo sim muita testificação que esses profetas são de Deus. Então ele perguntou para o Acabe: não tem um profeta de Deus por acaso, né? De Deus, um profeta de Deus mesmo, né? Aí Acabe falou assim: tem um, mas tanto que eu não gosto dele que ele está na prisão, né? Ele está preso e ele nunca fala bem. Ele nunca fala bem de mim, né? Como é que ia falar bem de Acabe, né? Ele nunca fala bem. Aí o Josafá, você não fala isso, chama ele, né, tal. Aí ele chamou. A história é muito engraçada, né? É muito engraçada, é trágica, mas é engraçada. Porque o mensageiro vai lá na prisão, o sujeito chamava Micaías, vai lá na prisão e fala assim: olha, o rei está chamando você para falar, mas não vá falar bobagem não, porque todo mundo quer ouvir, né? Se deu uma dica, né? Não vá falar assim contra, porque, né, você está na prisão, né? Você aprendeu a lição, né? Aí Micaías falou assim: não, eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Aí ele vai e ele fala: vai para a batalha que Deus vai te abençoar. Olha, não tinha acabado de falar, eu vou falar o que Deus mandou? E o rei Acabe, que ele deve ter falado num tom de zombaria, só pode ser, porque Acabe fala assim: não, eu já falei com você, não fale bobagem, fala o que Deus mandou. Ele que não gostava do profeta, ele fala assim: não, falou que o Acabe queria ouvir, e o Acabe fala assim: não é para falar isso. Aí minha questão: tá bom, eu vou falar o que Deus mandou falar. E aí ele conta uma visão. Assim, Deus me mostrou uma visão, e essa é a visão que eu queria chamar a atenção. Assim, houve um confronto, mas essa visão é uma coisa interessante, porque Micaías viu mais ou menos uma cena parecida com o livro de Jó. Deus no seu tribunal, e tinha os servos, os anjos, e tinha os demônios lá também. E ele fala assim: quem tem uma... muito estranho até, né? Deus fala assim: quem tem uma boa estratégia para fazer Acabe ir para a guerra? Ele vai morrer lá, mas eu quero um jeito para ele ser enganado e para ir. E aí um falava uma coisa, outro falava outra. Aí um demônio, um espírito enganador, fala assim: eu tenho uma ideia boa.
eu vou inspirar todos os profetas a falar mentiras para ele. E Deus fala assim: vai que você vai conseguir. Deus permitiu, Deus mandou, ok? E a história é muito engraçada, porque Micaías tinha falado: vai que Deus vai te abençoar. Acabe viu que não estava falando a verdade, falou: não fale a verdade. Aí Micaías falou a verdade, contou essa visão e falou: todos esses profetas estão mentindo, que a visão dele era essa. A visão era um espírito enganador da parte de Deus, veio, não da parte de Deus, Deus permitiu, né? Deus falou: pode ir. Então esse espírito enganou todos os profetas, e todos esses profetas aí, que tinha um monte, estão falando mentiras. Aí Acabe vira para Josafá assim: tá vendo? Eu falei que esse homem não fala nada de bem. O que ele quer? Ele não gostou quando falou bem, e não gostou quando falou mal. E a história não termina aí. Josafá escutou essa profecia e foi para a guerra junto com ele, né? É o máximo, essa história é o máximo. Mas quando, lembrando assim, quando Micaías terminou de falar, um dos profetas falsos, acho que ele chamava Zedequias, eu não estou lembrando o nome dele, acho que é Zedequias, mas era um profeta chegou para Micaías e deu um tapa na cara dele, falou assim: como, de que lado que foi o Espírito Santo de mim para você para falar isso aí? Então foi um confronto profético, e não fala que ele morreu, mas assim, foi um confronto, e Micaías falou assim: ó, você vai ver o resultado. E eles não precisaram esperar muito, que logo em seguida foram para a batalha, e mesmo, né, olha só, né, a ingenuidade de Josafá. Eles ouviram dizer que Acabe ia morrer. Acabe, amigão de Josafá, fala assim: olha, eu vou disfarçado, eu não vou como rei, eu não vou com meus trajes de rei, vai você como rei, ou seja, assim, você que vai ser morto, né? Assim, é muito, muito estranha a história. Vamos terminar em 2 Pedro capítulo 2. Então, 2 Pedro 2. E só lembrando sobre essa, a 2 Tessalonicenses 2 eu não vou ler, mas em 2 Tessalonicenses 2 fala que nos últimos dias Deus vai enviar um espírito de engano, para que aqueles que não têm o coração para Deus sejam enganados, aqueles que não têm amor pela verdade. Gente, a coisa mais importante para nós nesses últimos dias não é defender minhas teorias, eu não quero estar certo. Eu sei que isso para a nossa carne não é boa, mas eu quero fazer um trato diante de Deus. Se eu estou ensinando alguma coisa errada aqui, que Deus me mostre, que eu possa levantar aqui e falar assim: gente, eu estou ensinando uma coisa errada, mas que a gente tenha amor pela verdade. Nós precisamos ter amor pela verdade, senão esses espíritos enganadores vão nos enganar. Aquela ideia assim: eu quero ouvir o que me interessa, eu quero ouvir uma coisa que me agrade, eu quero ouvir. Eu vi uma comparação muito interessante. Se você for no mecânico, você está com o carro, se você for no mecânico, você quer um mecânico que fale o que você quer ouvir? Porque o que você quer ouvir? Não, seu carro está perfeito, você não vai gastar nada, está tudo em ordem. Você quer ouvir um mecânico falar o que você quer ouvir? Ou você quer que ele te fale realmente o que está errado com o carro e que pode talvez causar um acidente? Não, seu carro vai acabar o freio, seus pneus estão lisos, você precisa trocar, alguma coisa está errada, você precisa mudar. Então o profeta, ele precisa falar, gente, vai doer, ele vai falar, está errado. 2 Pedro 2, 1: mas houve também entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente
heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Gente, eu sei que falta muita coisa para a gente entender realmente o que está errado com a igreja, com a gente. E eu não estou falando igreja outros, estou falando igreja nós. Mas eu vejo, não sei se vocês veem, mas eu vejo muita gente blasfemando o caminho da verdade por causa da igreja. Então tem uma coisa errada que precisa ser consertada. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas, para eles o juízo. E aí vai assim, o capítulo todo de capítulo 2 nós não vamos ler, mas assim, só Pedro fala, Judas fala, vai ter, né, em Apocalipse fala o caminho de Balaão. Tem muita coisa que é profetizada, que já está acontecendo, e piores coisas acontecerão, e nós precisamos ter o amor pela verdade. Nós precisamos, ele fala assim no versículo 1, negando até o Senhor que os resgatou. Dificilmente, sei lá, assim, não é tão comum você ouvir alguém negando Jesus, mas o que a gente encontra muito é, Jesus não está no centro. Então quando Jesus não está no centro, nós estamos negando, né? Então é importante a gente saber aplicar essas coisas. Senhor Deus, nós queremos falar contigo, Senhor, que vale muito mais o Senhor nos disciplinar agora do que algo pior acontecer lá na frente. Por isso nós oramos por nós e por toda a tua igreja, Senhor. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia. O Senhor é sempre fiel, o Senhor sempre avisa. Talvez o Senhor já esteja avisando e nós não estamos ouvindo. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Nós estamos vivendo num momento dramático, vemos que as coisas estão se aproximando mais do fim, estamos numa mudança de fase política no Brasil. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos saber o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor fale e que nós tenhamos ouvidos para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.